O programa Direito em Pauta de hoje tem como tema pensão alimentícia e a reforma do Código de Processo Civil. E o convidado do programa é o advogado Eduardo Pereira Dias, ele que também é egresso do curso de Direito da Unifenas, campus de Alfenas. Doutor Eduardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição sempre que precisar, ainda mais pela Unifenas, né? Eu estudei aqui, luto muito, aprendi muito aqui, e hoje é fruto, na verdade, do estudo aqui da Unifenas. Que bom. Para a gente começar a falar desse tema, que é a questão da pensão alimentícia, que é um tema polêmico, né? Que gera muitas discussões, então para as pessoas de casa, para a gente estar entendendo basicamente o que vem a ser, o que é a pensão alimentícia e qual que é a finalidade. A pensão alimentícia, algumas pessoas pensam que tem uma finalidade de pena. Não é pena. Pensão alimentícia, na verdade, é um auxílio, não necessariamente pecuniário, em dinheiro, para uma pessoa, um ente querido, ou um ente familiar, um parente, a ex-mulher, o filho, ou até mesmo o próprio pai. Sim. O idoso também pode vir a receber, daqueles que não têm condições de viver sozinho. Então, na verdade, resolve-se um problema social, né? Isso que é a pensão alimentícia. Então, a pensão alimentícia nada mais é de que o termo pensão alimentícia, ele é abrangente. Sim. Em questão sobre direitos. Não propriamente somente alimentos, os alimentos também, mas também envolve vestuários, moradia, estudo, instrução. Então tem uma série de questões nesse sentido. Muitas pessoas fixam aquela questão de falou que é pensão alimentícia, é só do pai pagando pensão para o filho. Mas não é isso, ela é mais abrangente. Muito mais abrangente. Inclusive, o filho pode passar a pagar para o pai. Imaginamos uma situação que o pai idoso, não seja aposentado, sim, e não tenha condições de viver, os filhos são obrigados a pagar pensão, sim, para os pais. Certo. Né? Então, hoje, quem paga pensão, quem recebe pensão, pode vir a pagar no futuro. Com então, certeza, é assim que a lei é nesse sentido, nessa abrangência. Certo. E de que forma é fixada a questão da pensão alimentícia? Vamos dizer, da questão pecuniária, do valor. De que forma ela é fixada? A prestação pecuniária, ela, normalmente, o que algumas pessoas até pensam que tem um valor prefixado em lei, 30%, 20%. Normalmente a jurisprudência, quando a pessoa ganha um salário mínimo, é fixado em 30%. Mas isso foi uma construção jurisprudencial, ou seja, não é decorrente de lei. O valor engloba necessidade e possibilidade. É um binômio jurídico. Necessidade é de quem recebe, por que recebe, o que você precisa, o que está lhe faltando que justifique você receber essa pensão alimentícia, né? E possibilidade daquele que paga, quanto ganha, de que jeito ganha, tem um valor fixo. Então, é o binômio, necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga. O juiz tem que verificar esses dois binômios para chegar a uma decisão. Certo. E como a gente chegou até a citar a questão do pagamento da pensão, muitas pessoas acham que é somente o homem que paga a pensão. Isso é correto? Não é correto. Normalmente é o homem, sim, que na maioria das vezes é o homem, mas não necessariamente é só o homem. Imaginemos uma situação que, num divórcio, o pai fica com os filhos e a mãe tem que pagar pensão para os filhos. Sim. Se ela não pagar, ela também sofre as mesmas sanções que o pai sofreu, ou seja, pode ir para a prisão se não pagar a pensão. Então, não necessariamente, a lei não faz uma discriminação entre homens, mulheres, idosos, todos são sujeitos de direitos e todos têm obrigações a cumprir. Então, não necessariamente é o homem. Na maioria das vezes, é o homem que é vítima da pensão alimentícia, né? Tem a obrigação de pagar, certo, mas isso não é regra. Ok.
E no caso, como você chegou a citar a questão de sofrer as mesmas sanções, caso a pessoa não cumpra, não faça, vamos dizer assim, o pagamento, né, dessa prestação que é mensal, desse valor que é fixado mensalmente, o que ocorre com a pessoa que ficou incumbida de prestar a questão dos alimentos? Aí tem uma série de consequências. A principal delas é com relação à prisão. Sim. A prisão, na verdade, como eu já tinha falado, não é questão de pena, não é penalidade, não é uma prisão penal, é uma prisão para realmente a forma do Estado exercer uma coerção, uma coação para que a pessoa pague. Que o objetivo da pensão alimentícia é fazer que a pessoa que recebe os alimentos receba em dia. Então, essa prisão, ela nada mais é de que o Estado obriga a pessoa a pagar, certo. Senão vai ficar na prisão. Tem outras modalidades também. Não necessariamente ocorre pelo rito da prisão. Vamos supor que a pessoa tenha bens, tenha carro, tenha casas, e a pessoa, o alimentando, resolva correr para um outro rito, ou seja, o rito da penhora. Vai lá, penhora um bem, tenta expropriar bens para receber a pensão. Certo. Então, tem essa modalidade, mas a mais comum e a mais de efeitos práticos, e também tem um rito bem mais sério, realmente é a questão da prisão. Ok. O programa de Direito em Pauta faz intervalo e voltamos em instantes. O fato da pessoa, não vou pagar a pensão porque a dívida está paga, paguei com a minha liberdade. Isso não é verdade. Ele continua devendo ainda.